Segura essa aqui, rapaziada. 6 anos de raiva, a história de treta entre Neymar e Thiago Mendes. Vamos assistir esse vídeo aqui do Victoriano Fute e deixar um like e entender toda a história da treta entre Neymar e Thiago Mendes. Simbora. Neymar estendeu a mão, Thiago Mendes olhou pro lado e fingiu que aquela mão nem existia. O vídeo já passou de milhões de visualizações em poucas horas. E o motivo por trás desse vácuo não começou ontem, começou há 6 anos atrás. Do outro lado do Atlântico, com uma entrada que quase tirou o Neymar do futebol e ameaças de morte que ninguém esperava. Hoje eu vou te contar os 3 capítulos dessa rivalidade na ordem certa, com tudo que aconteceu nos bastidores. Por que Thiago Mendes odeia tanto o Neymar e vice-versa, né? Porque que o Neymar já chamou o Thiago Mendes de babaca em rede nacional. Thiago Mendes claramente tem um certo rancor gigantesco pelo Neymar e muita gente não conhece a história completa. E no final eu acho que é nem rancor, acho que o cara só é mau caráter mesmo. Separei outros casos de jogadores que se odeiam publicamente, porque essa história de aperto de mão negado tem muitas camadas e é muito mais comum no futebol do que você imagina, e às vezes por motivos muito piores do que você imagina também. Contexto rápido: antes de entrar nos capítulos, você precisa entender o começo da história. Neymar você já conhece, camisa 10 da seleção, ídolo do Santos, hoje de volta jogando pelo clube que o revelou depois de uma carreira que passou por Barcelona, PSG e Al Hilal. Thiago Mendes claramente é menos famoso pro grande público, mas é um volante de raça nascido em São Luís do Maranhão, formado nas categorias de base do Goiás, que se firmou no São Paulo, vai pra Europa pra jogar na França, no Lille e no Lyon, depois passou por uma temporada no futebol do Catar, no Al Rayyan, e voltou pro Brasil aí em 2025 pra vestir a camisa do gigante da colina. É um jogador conhecido justamente por essa postura mais fria e combativa dentro de campo, e é na França, nesse período em que... Cara, falar pra vocês, ele conseguiu o minuto de fama que ele queria, porque, mano, realmente eu não conhecia esse maluco, não conhecia de verdade mesmo. Ele tava no Lyon e a rivalidade com o Neymar começa a nascer aí de verdade. Capítulo 1, a tesoura que quase tirou o Neymar do futebol. No dia 13 de dezembro de 2020, o PSG recebe o Lyon no Parc des Princes pelo campeonato francês. Neymar claramente, né, já era o principal jogador do time parisiense, na verdade já chegou sendo o principal jogador. Nos minutos finais da partida, Thiago Mendes, então volante do Lyon, aplica uma entrada, cara, criminosa, né, uma tesoura por trás que pega e firme ali o tornozelo esquerdo do Neymar, que claramente na imagem que você vai ver a seguir agora, chega a dar uma torcida feia, né, mano? 20 seconds to go, dragged down by Thiago Mendes, who says he played the ball. O impacto é forte o suficiente pro Neymar sair de campo. Cacete. Que agonia, velho, que agonia. De maca, chorando com o pé preso no gramado. Em campo, o árbitro só mostra o cartão amarelo pro lance, mas depois da revisão do VAR, viram como o crime foi realmente um crime hediondo aí, né, mano? E a arbitragem muda de ideia. Expulsão, Thiago Mendes é suspenso por 3 jogos. Só que a história não fica só dentro de campo, né, cara? O pai de Neymar, o Neymar pai, veio a público criticar duramente o lance, chamando a entrada de irresponsável e violenta e questionando até quando o futebol vai proteger esse tipo de jogada. E do outro lado, a situação sai completamente do controle. A esposa de Thiago Mendes, Kelly, revela que o marido começou a receber ameaças de morte de torcedores do PSG nas redes sociais. Uma das mensagens dizia literalmente que ele ia pagar com a própria vida pelo que fez com o Neymar e a família dele também. Então os caras começaram a ameaçar tanto o Thiago Mendes como a sua família. O técnico do... Assim, passa um pouco do limite. Nesse caso passou muito do limite. Quando já envolve ameaças à família e ao próprio jogador, já passa muito do limite. Só que isso também justamente acontece pela não proteção do campeonato ao jogador, de tanto o jogador que fez a falta quanto o jogador que recebeu a falta. Porque ao mesmo tempo que ele tá correndo o risco de dar um carrinho e lesionar o jogador ali, ele também não está correndo esse risco. Entende o que eu quero dizer? Ele está e não tá. Sei lá, acho que a punição tinha que ser mais severa nesses casos, mano. O Lyon, na época, Rudi Garcia, saiu em defesa do jogador, dizendo que o Thiago Mendes só tinha olhos pra bola e que o Neymar acabou sendo azarado por estar naquela posição. Uma curiosidade, cara, é que as ameaças contra o Thiago Mendes foram tão firmes aí, tão contundentes, tão sérias. O que eu quero dizer é que se você assume o risco
de dar um carrinho que pode lesionar o maluco, você também tem que assumir o risco de ter uma punição mais severa, entendeu? Que a sua esposa precisou ler as mensagens publicamente na TV francesa. É um dos poucos casos em que a família de um jogador entrou pra defendê-lo de ameaças reais aí. Então não foram ameaçinhas não, cara. Foram muitas ameaças. Mas a gente sabe que a maioria da galera que é obcecada pelo Neymar, os molequinhos, é tudo desse jeito, tá ligado? Quando acontece alguma coisa com ele, é sempre algo assim desproporcional. Felizmente pro Neymar, os exames mostraram que a lesão não era tão grave quanto se imaginava no calor do momento e ele conseguiu se recuperar sem uma cirurgia, mas o estrago já estava feito. Do lado de Thiago Mendes, o episódio deixou marcas que ele carregou por anos. Ele mesmo comentou que aquele período foi um dos mais difíceis da sua carreira, tendo que lidar com ameaças constantes enquanto ainda precisava treinar e jogar normalmente pelo Lyon. Talvez então a partir daí, o Thiago Mendes guardou um rancor maior ainda pelo Neymar, né, cara? Eu acho que assim, pra ele ter dado a primeira entrada, ele já tinha alguma coisa ali com o Neymar, né? Eu não sei se o Neymar chegou a vir a público falar alguma coisa nessa época, mas talvez ele tenha guardado um rancor do Neymar, não ter meio que protegido o Thiago Mendes disso daí. Ô rapaziada, vamos com calma, acontece, não faz isso é proibido, tá ligado? Talvez a mágoa seja um pouco disso. Sentimento negativo, porque um jogador que não tivesse um sentimento negativo ali pelo Neymar, ou minimamente fosse um grande fã do Neymar dentro de campo, não teria dado aquela entrada, né? Claro que entradas duras fazem parte do futebol, mas foi uma entrada que destoou bastante pelo contexto do jogo também, ficou muito destoada, né, cara? Vale lembrar que após perceber que a lesão do Neymar... Se você for pegar aqui, ó, no vídeo que ele claro colocou... que entradas duras fazem parte do futebol, mas foi uma... Tava nos acréscimos aqui em cima, tá vendo? Sem necessidade nenhuma. Destoou bastante pelo contexto do jogo também, ficou muito destoada, né, cara? Vale lembrar que após perceber que a lesão do Neymar poderia ter sido bem grave, o próprio Thiago Mendes gravou um vídeo pedindo desculpas. Boa noite, pessoal. Gravando esse vídeo para pedir desculpa ao Neymar. Espero que ele esteja bem. Em hipótese nenhuma, eu tive a intenção de machucá-lo. Sabemos que o Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. Assim como o povo brasileiro, eu também admiro o futebol dele. Espero que nada de grave esteja acontecido e que ele possa se recuperar rapidamente e possa trazer alegria ao torcedor. Aqui fico mais uma vez em sinceros pedidos de desculpa. Mas mesmo que o sentimento do Thiago Mendes naquele momento ele não fosse tão forte, eu acho que talvez, tá aqui agora suposição minha sem embasamento algum, talvez quando o Thiago Mendes começou a receber ameaças, ele esperava que o Neymar fosse via público e falar, não precisa fazer isso com o Thiago Mendes e tal. Talvez tenha sido isso que ele pensou, né? Ou não, pode ser que não, mas fazendo a minha leitura... Mas por um lado também você pensa, porra, tá nos acréscimos, o maluco chega e dá um carrinho desse, me tira por vários jogos, tô aqui todo fudido, o maluco lá tá bem, só vai ficar 3 jogos suspenso? É foda, por cara. Aqui, né, a não ser que, a galera vai falar de inveja, né, a não ser que seja uma inveja muito, muito forte, provocou ele dar a primeira entrada e depois continuar odiando ele até pelos próximos anos aí, por causa de inveja, talvez, pode ser uma opção, né, galera, mas falar sobre inveja é tipo assim, eu nunca gosto de usar isso como argumento, porque não é palpável, né, mas enfim, já vai comentando aí, você acha que a primeira entrada lá foi por inveja ou foi por um lance normal de jogo ali, ou você acha que ele odeia o Neymar até hoje por inveja também, ou por esses capítulos aí que eu falei, que eu vou falar ainda. Já vai deixando sobre... Não sei se foi por pura maldade, se foi por inveja, sei lá, mas que foi imprudente, foi, tá ligado? Se ele assumiu um risco e lesionou o maluco. Opinião aí, e depois vou continuar dando mais contexto e você vai poder fortalecer ou enfraquecer mais a sua opinião. Vambora. Capítulo 2, o babaca na Vila Belmiro. Passa o tempo, os dois voltam pro futebol brasileiro, Neymar assina com o Santos e Thiago Mendes assina com o Vasco. E em 26 de fevereiro de 2026, os dois se reencontram em campo, dessa vez na Vila Belmiro, em Santos e Vasco pelo Brasileirão. O estopim começa aqui na seguinte situação. Reparem nesse gol do Neymar aí. Golaço. Neymar marca o gol e comemora aí, ó, pedindo silêncio pra torcida vascaína. Thiago Mendes não gosta nem um pouco da provocação. Os dois trocam ofensas, chegam a se encarar dentro de campo. O árbitro Rafael Rodrigo Klein mostra cartão amarelo pros dois, mas a treta continua aí depois do apito final. No intervalo, em entrevista ao vivo pro Sport TV, Neymar chama Thiago Mendes publicamente de babaca. O Thiago Mendes, quando você tava no PSG, já teve uma briga ali, ele acabou te machucando, é antigo? Sempre ele quer arrumar confusão, sempre ele quer dar de machão. É sempre assim, com todo respeito, é um babaca. Já me quebrou uma vez no Paris Saint-Germain,
me prometeu hoje, então vamos ver se ele é homem suficiente para me quebrar de novo. Relembra a entrada de 2020 e ainda afirma que o volante tinha prometido machucá-lo de novo. Do outro... Cara, acho que assim, se você é o Thiago Mendes, você odeia o Neymar. Você já deu uma cacetada no Neymar, tá ligado? E se você odeia o cara, tipo assim, o mais lógico é você ficar meio que longe dele, entendeu? Ou ter o mínimo contato com ele, porque você odeia o cara. Agora você queria ficar batendo, sabe? Provocando. Isso aí pra mim é querer aparecer, de verdade mesmo. Do lado, Thiago Mendes rebate dizendo Quer que ser era o o camisa antagonista. 10 quem precisava respeitá-lo em campo. Então aqui, né, com a fala do Neymar dizendo que o Thiago Mendes tinha prometido machucá-lo de novo, eu acho, tá, que a tese da inveja ganha mais força. E assim, como eu falei, não gosto muito de usar essa argumentação, né, rapaziada? Mas você não gosta Não sei se inveja, mas de querer aparecer é fato. de uma pessoa, você, sei lá, ter um ranço ali da pessoa, você tem uma raiva da pessoa, é normal, tá ligado? Mas quando você começa a querer machucar a pessoa com frequência, se for verdade o que o Neymar falou aqui, aí já entra num nível diferente de incômodo. E quer ver como que não faz faz menos sentido ainda ele ter esse ódio do Neymar? Porque assim, se ele já deu aquela entrada lá no PSG, antigamente, ele sofreu tanto hate, ele e a família dele, tantas ameaças pelos fãs do Neymar, por que ele continuaria, sabe, fazendo isso? Na teoria não teria mais ameaças? É motivo de querer aparecer, mano. Né? Você se incomodar com uma pessoa é normal. Pô, não gosto desse cara, não gosto dessa pessoa. Até dentro do futebol o pessoal fala, esse cara merece uma chegada mais forte. Esse cara... Mas assim, normal. Agora quando passa sem o cara fazer nada pra você, nunca ter falado com você, nunca ter, sei lá, dito nada, o cara querer machucar, aí eu já acho que entra num nível diferente. Uma curiosidade pra comentar é que foi a primeira vez que o Neymar usou um veículo de imprensa oficial ao vivo pra atacar publicamente algum adversário no Brasileirão pelo nome. Ou seja, o que começou com uma entrada dura na França virou uma guerra de declarações públicas no Brasil, com direito a xingamento na televisão nacional ao vivo para milhares de telespectadores. E o detalhe importante aqui é que o Neymar não guardou a crítica só pro vestiário ou pras redes sociais, ele escolheu fazer isso numa entrevista oficial no intervalo do jogo, sabendo exatamente o tamanho da repercussão que aquilo teria. Foi ali que a treta deixou de ser só um assunto de bastidor e virou de vez pauta nacional. E aí, rapaziada, a gente pode citar alguns exemplos de jogadores que provocam o Neymar, mas você vê que não odeia o Neymar. Por exemplo, um cara que tá sempre provocando o Neymar quando se encontra é o Samuel Xavier. Só que eu acho que o Samuel Xavier faz isso pra ganhar hype. Aqui vai estar aparecendo na tela aí Samuel Xavier gritando na cara do Neymar, algumas provocações. Acho que ele postou uma foto também gritando na cara do Neymar. Mas eu acho que é porque ou o Samuel Xavier acha mesmo que é um protagonista, né? Ou ele quer ganhar mídia, né? Quer hypar. Eu acho que é uma dessas coisas assim. Porque é toda vez, tá ligado? Tipo, não pode provocar o Neymar? Pode, mano. O Neymar sai xingando todo mundo. Mas essa provocada é saudável, não? É uma provocada de jogo, de futebol. Tipo, acontece. Rir na cara do maluco. Chegar na torcida dele fazer cala a boca, tá ligado? Eu acho que é uma provocação no meio do futebol até que saudável, sabe? Agora você falar que vai machucar o maluco de novo, seria demais. Daí eu acho errado também, o Neymar sempre sai encarando todo mundo, botando o dedo na cara de todo mundo. Exato, eu não concordo com errado. isso, mas também fazem muito isso com ele, acredito que pra ganhar hype, tá ligado? Capítulo 3, o vácuo em São Januário. E chegamos no capítulo que fez esse vídeo existir. Ontem, no dia 16 de agosto de 2026, o Vasco recebe o Santos em São Januário pela 23ª rodada do Brasileirão. Os dois são capitães de suas equipes nesse jogo, o que significa que teriam que se cumprimentar em pelo menos 3 momentos do protocolo pré-jogo. No primeiro encontro já, o Neymar estende a mão para cumprimentar Thiago Mendes e nada, o volante vascaíno simplesmente ignora e deixa o camisa 10 do Santos no vácuo, na frente das câmeras Tipo assim, é uma reação muito genuína, cara. Tipo, meu Deus. de todo o estádio. No segundo momento aí, durante o cara ou coroa, que é o padrão do futebol, né? Os dois ficam frente a frente de novo, mas Thiago Mendes mantém distância e não aperta a mão de Neymar. E no terceiro momento aí, né, na troca tradicional de flâmulas, mais uma vez os dois nem se olham, cara. As imagens viralizaram na hora, torcedores do Vasco distribuem máscaras de Neymar chorando nas arquibancadas numa clara referência ao episódio de 2020. Dentro de campo, o Santos vem
por 3-0 com gols de Luan Pérez, William Arão e Gabigol. Resultado que deixa o Vasco ainda dentro da zona de rebaixamento. E o Santos não deixou barato, publicou nas redes um post de cumprimento zoando o Thiago Mendes logo após a vitória e Neymar reagiu comentando: a soberba Uma sonora vitória de 3-0. precede a queda, deixando claro que a treta ainda não acabou. Depois do apito final também, o Santos entra na brincadeira e faz uma publicação de um post dizendo: essa vitória eu tenho que cumprimentar, numa clara alfinetada em Thiago Mendes. E depois solta outra publicação com uma montagem do Neymar estendendo a mão para os 3 pontos conquistados. Então o pessoal resolveu alfinetar e hypar muito também em cima desse assunto, né, mano? Assim Claro. como eu que tô gravando aqui, né, rapaziada? E aqui vem um bloco extra. E eu que tô reagindo. É um ciclo sem fim. Tá? De curiosidades pra vocês de outros ódios que viraram história no futebol, jogadores que claramente não se gostam aí. O primeiro caso é de Luis Soares e Patrice Evra. Em outubro de 2011, no Liverpool e Manchester United pela Premier League, Soares foi acusado por Evra de ofendê-lo com uma palavra de conotação racista dentro de campo. A Federação Inglesa investigou, considerou Soares culpado e aplicou suspensão de 8 jogos além da multa pesada. No reencontro seguinte entre os clubes, no primeiro cumprimento aí antes da partida, por incrível que pareça, Patrice Evra, mesmo tendo sofrido racismo, sua argumentação tendo sido validada pela Federação Inglesa, que puniu Soares, ele estica sua mão para Soares e o Soares simplesmente se recusa a apertar a mão, tipo Que isso, cara? Que isso? Meu Deus. Patrice Evra. Até o zagueiro Rio Ferdinand, companheiro de Evra, recusou cumprimentar Soares naquele dia. O francês chegou a apertar o braço do uruguaio para forçar o aperto de mão, mas Soares se manteve irredutível e ignorou. Só que daí é um caso mais sério, né? Soares foi racista. Mesmo assim. O segundo caso aqui é considerado por muita gente a vingança mais fria da história do futebol. Eu sempre cito ele nos vídeos aqui, acho que quem me acompanha com mais frequência já tá enjoado dessa história. Mas é o caso de Rory Kane e a família Haaland. Em 97, o norueguês Alf Haaland, então do Leeds, entrou duro em Kane, que rompeu o ligamento do joelho e ficou fora da temporada inteira. Roy Kane não esqueceu, né? 4 anos depois, já como capitão do Manchester United, ele finalmente encontrou a chave de revidar. Numa partida contra o Manchester City, Kane acertou uma entrada violenta no joelho direito de Haaland e foi expulso na hora. O golpe foi tão forte Mas vamos ser sinceros que ele queria muito mais que isso, né? Ele também queria romper o ligamento do cara. que praticamente encerrou a carreira aí de Alf Haaland. E depois o próprio Roy Kane deu entrevista aí dizendo que sim, ele planejou essa vingança por 4 anos. O terceiro caso mistura futebol com a vida pessoal. John Terry e Wayne Bridge. Os dois foram companheiros de zaga no Chelsea e amigos por anos, até que veio à tona em 2010 que Terry havia se envolvido com a ex-namorada de Bridge. O escândalo foi tão grande que Terry perdeu a abraçadeira de capitão da seleção inglesa e Bridge anunciou que não jogaria mais pela Inglaterra enquanto Terry estivesse nos times. Quando os dois se encontraram de novo num Chelsea vs Manchester City, Terry estendeu a mão para cumprimentar o ex-amigo no protocolo pré-jogo e Bridge simplesmente seguiu andando e deixou no vácuo. Pô, aqui o Bridge fez o mínimo, né? Se ele desse um soco na cara de Terry, ele tava na razão ainda, né, mano? Então eu acho que faltou aura aí pro Bridge. Deveria ter dado um socão na cara do Terry. Então aqui, rapaziada, acabei de citar alguns casos aí de jogadores que se odeiam extra-campo aí, que é declarado, né? E enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal Vitorando Fute, certo? Eu vi o comentário de um rapazinho aí, eu não vou lembrar o nome do canal dele, falou: Vitorando, você podia trazer vídeos com mais frequência. Então tô seguindo a sugestão de vocês aí. O comentário dele tinha bastante like e eu acho que vocês estão gostando dessa frequência, né, mano? Então ou não, comenta aí, vocês gostariam que o Vitorando fosse mais ativo aí, vídeo todo dia, será? Talvez, não sei. Comenta aí sua opinião. Enfim, rapaziada, vídeo do Victorando, e a gente sabe muito bem que o Thiago Mendes fez isso por querer se aparecer. Não tem outra explicação. É raiva. Não tá com raiva. Ele quer se aparecer e quer um pouquinho que fale o nome dele. Pelo amor de Deus.